Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Olá, amigos! Estamos de volta no seu reprodutor favorito de podcast. Eu sou a Jéssica Leis, você é sua host. Hoje estamos gravando aqui o We That Podcast número 73. E hoje vocês podem perceber que eu estou um pouquinho mais feliz porque o Saints ganhou do New England Patriots. Algo que quase nenhum especialista disse que iria acontecer. Aí o Saints foi lá e ganhou, lá em Foxborough. Mas antes de entrar no jogo em si, vamos apresentar os convidados que vão fazer esse podcast aqui comigo. Então aqui temos os convidados de muito garbo e elegância hoje para falar dos New Orleans Saints versus New England Patriots e depois para falar sobre é tanto New que eu tô me confundindo, galera, foi mal. New York Giants at New Orleans Saints. Então vamos lá. Temos aqui ela, essa mulher maravilhosa, essa mulher que eu ainda quero ir lá pro Rio Grande do Sul só para tomar uma cerveja com ela, que eu tô devendo ainda para ela. Érica, aí, beleza? Ei, gente, tudo bem? Um pouquinho mais feliz hoje mesmo, né? Com a vitória. Um pouquinho mais com o pé no chão também pelo jogo, como foi também. Então, vamos ver aí como é que vai ser o próximo. E ele, o nosso maior insider do Saints no Brasil, Maicon, beleza? Beleza, tudo bom, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Um pouco mais feliz, mas também ainda tem muitas ressalvas ainda sobre esse jogo pra gente deixar anotado aqui também. Acho que vai ser bacana a gente levantar todos esses pontos. E pra dar aquele balanço, pra poder falar com propriedade do próximo adversário do Saints, temos o nosso convidado especial, Daniel, lá do New York Giants Sports. Tudo bem, Daniel? Se apresente pra galera aí, por favor. Fala, galera. Eu não tô tão feliz quanto eles, mas tem um primo que torce pro Saints, eu vejo, gosto. Então o que eu puder acrescentar aqui, tô aqui para ajudar, para cantar e falar um pouco do próximo adversário de vocês no Giants. Eu agradeço vocês três pelo convite. E é isso, muito obrigado. Então essa é a galera que vai fazer o We That Podcast número 73 comigo, então vamos lá. Que não era esperada. Se você ouvir o podcast número 72, você vai ver que eu mesma apostei contra o New Orleans Saints. Eu não esperava isso. Perdão, peço perdão aqui. Mas, Érica, diga aí, o que você viu de diferente nesse jogo em relação ao jogo da semana passada? O ataque funcionou, né? Acho que foi essa a única diferença. A gente tá muito desfalcado ainda. A nossa OL, mesmo com até os titulares, tipo o Ramczyk, por exemplo, não tá jogando bem, o que é um milagre. Mas a gente conseguiu rolar uma conexão melhor entre o nosso quarterback e os recebedores também, que também tá bem desfalcado essa parte. Mas o que carregou a gente foi a defesa, né? O que é muito bizarro de falar como torcedor do Saints, isso, falar que a defesa tá carregando o time. Mas já faz uns 2-3 anos que é assim, né? Então, é aquilo. Foi um jogo mediano, assim, querendo ou não, do ataque, mas é o que vai ser durante a temporada inteira. A gente teve aquele primeiro jogo contra o Packers que foi um absurdo, que o ataque não sei como é que conseguiu ir tão bem. E aí depois a gente teve o jogo contra o Panthers, que foi a pior coisa do mundo, foi horrível. E aí ficou todo mundo, meu Deus, esse ataque é horrível, esse ataque não é nada, meu Deus. É só tipo, não, é um balanço entre os dois jogos, sabe? O que foi que a gente viu contra o Patriots agora. Então,
Vai ser interessante acompanhar a evolução, porque é isso, assim, eu vi, o Drew Brees mesmo falou ontem sobre o ataque do Saints, que é um quarterback novo, cheio de recebedores novos, sabe? Então, tipo, vai demorar um pouco pra engrenar, eu acho. E com a nossa linha ofensiva como tá, dependendo quem a gente pegar por aí, vai ser... O Winston, coitado, vai apanhar. Coitado até ali, mas enfim, né? Não vamos entrar nesse mérito. Então... Mas foi bom ver que a gente ainda tem uma defesa bem dominante. E outra coisa que me preocupa também é a posição de kicker, mas tomara que o Lutz esteja recuperado, que ele já é elegível para sair do IR, porque a gente perdeu, teve chute que foi perdido que foi muito fácil e não deveria ter sido. Então, acho que é isso. É o Rosas, o kicker que está no lugar do Will Lutz, que por enquanto está na IR. Ele perdeu 2 field goals, mas não foi por causa da distância, foi porque ele chutou horrorosamente, não tinha nem o que defender daqueles 2 chutes que ele deu. Acho que até eu chutava melhor. Só pra avisar. Eu não entendi, Daniel, seu microfone cortou. Que isso aí acontece desde a época dos Aldrich Rosas errar os chutes. Eu ia comentar ex-Giants ele, né, também, então deve saber muito bem como é que é. É só Deus sabe como que ele venceu os tryouts do Saints pra estar no Saints no lugar do Will Lutz, né? Mas esperamos que aí, como a maioria dos insiders dos Saints falaram, ele pode sair da IR, mas não sabemos se ele vai estar preparado, né? Porque foi uma lesão meio bizarra aí que ele teve. Vamos ver se ele vai estar recuperado e preparado para voltar. Falando em voltar, quem vai voltar finalmente para estrear o Caesars Superdome, né, o novo nome aí do Superdome, é o New Orleans Saints. Finalmente, após um mês fora de casa e 3 jogos fora de casa, o Saints vai voltar para o Superdome. Finalmente lá, Nova Orleans está um pouco melhor a situação, não está tão caos igual estava nas primeiras semanas após o furacão Aida. Então o Saints, a própria prefeita disse que já tinha autorizado a volta, então vai acontecer. Eu só não sei como estão os protocolos de Covid por lá, mas espera-se que esteja casa cheia para o Saints, ou pelo menos um pouco mais cheia do que a gente viu ano passado, que estava vazia. Então o Saints não joga no Superdome desde o ano passado, janeiro do ano passado, se eu não me engano. Então vai ser muito bom. Eu já falei que talvez dê uma choradinha a hora que eu ver o Saints voltando a jogar no Superdome. E com aquele barulho daquela torcida maravilhosa, que, meu Deus do céu, não tem igual na NFL. Então esse é uma das novidades. Uma notícia não tão boa é que Terron Armstead se machucou. Fala nada. Ele se machucou e vai ficar tempo fora do Saints. A gente vai... Tem quem de left tackle? Érica, você que estava falando disso lá no grupo? De cabeça eu não sei, mas eu posso ver. É um nome complicado, né? O Trocton, uma coisa assim. Esse nome é estranho. Acho que vai jogar de left tackle o James Hurst, porque o Throckmorton ele tá jogando como right guard no lugar do Eric McCoy, que tá também lesionado. Então essa deve ser a formação. Meu Deus. Com o James Hurst jogando de left tackle por enquanto. Que alegria. Não é mesmo, torcedor do Saints? Então que a gente não tem um minuto de paz. Não tem um minuto de paz. Mas assim, como a gente sabe que como o Saints é em relação às lesões de jogadores, então a gente vai ter que esperar aí alguns exames mais complexos que serão feitos e esperar que os insiders do Saints digam aí pra nós o que está acontecendo, porque se depender do Saints não vamos saber muito bem não. Mas já que o Maicon tá aqui, Maicon, diz pra gente o que você achou que funcionou nesse jogo do Saints aí e já emenda aí o que não funcionou. Não, eu acho que nesse jogo que a gente viu no domingo, acho que a gente viu um time mais ligado, né? Porque contra o Panthers teve um começo muito desligado, inclusive da defesa, que nessa semana contra o Patriots foi de destaque. Na semana passada contra a Carolina, o time tomou 17 pontos no primeiro tempo e o ataque não funcionou de maneira alguma, mas aí por todo o período do jogo. E contra a New England, o Saints conseguiu segurar os Patriots com o ataque de Mac Jones e companhia, apenas 3 pontos em todo o primeiro tempo. Então, acho que isso foi o principal destaque. Foi um time mais ligado, um ataque que conseguiu manter a bola, apesar de, como a Erika mencionou muito bem, ainda não tem identidade, porque não tem muitas alternativas, inclusive no corpo de wide receivers.
Então é um time que ainda está muito dependente do Alvin Kamara no ataque e não consegue ter mais também, inclusive, liberdade. Como o Jameis Winston nesse jogo, ele teve que segurar muito a bola, inclusive por conta do plano de jogo. Então é algo que a gente também pode ver mais pra frente. E a defesa conseguiu se portar muito bem. Foi a melhor unidade da partida, sem dúvidas. É a melhor unidade desse time atual, e vem sendo nos últimos 2-3 anos, numa crescente muito boa desde o ano de 2018 para cá. E acho que esse é o principal destaque que a gente consegue tirar do jogo. É um time muito forte defensivamente, é quem vai nos guiar para coisas maiores nessa temporada. Então acho que se conseguir manter essa toada de ter um time mais ligado e não colocar um ataque com muita pressão, de ter que buscar pontos e começar atrás no placar, eu acho que esse é o caminho que o Saints vai conseguir percorrer para conseguir almejar coisas maiores no ano de 2021. Ter uma defesa que consiga segurar um pouco mais no início dos jogos e o ataque que consiga ter um ritmo um pouco mais acelerado no começo do jogo para conseguir colocar o adversário atrás no placar, e aí a defesa conseguir utilizar a sua força, que é a secundária, que vem defendendo muito bem, e o pass rush poder chegar no quarterback adversário. Eu acho que esses são os principais destaques que a gente consegue ver tanto do Saints no jogo de ontem, quanto também visando o futuro e como esse time pode engrenar daqui para frente. Boa! Bom, agora temos o nosso convidado aqui que entrou de última hora, mas que é sempre bem-vindo aqui, pois é um craque da bola dos comentários. Nunca vi ele jogando bola, então não posso afirmar se ele joga bola bem ou não. E aí, Igor, beleza? Ô, galera, boa noite pra vocês. Beleza, né? Beleza, ganhamos, tá beleza. Então, Igor, a gente tá falando aí do jogo. Antes de eu te perguntar o que você achou, deixa eu só falar que Bill Belichick, o Palpatine da NFL, eu tava lendo a entrevista dele lá no Boston Globe, do pós-jogo, e ele elogiou muito a defesa do Saints. Ele deu todos os méritos do jogo para o Saints, mas parece que na timeline a galera não consegue ver isso. Certos jornalistas aí não conseguem ver isso. O Saints ganhou porque o Patriots jogou mal, só. Não foram méritos do Saints, segundo alguns jornalistas. Mas eu fico aí com o comentário do tio Bill, que a defesa do Saints jogou muito, o que a Erika já falou. E é isso aí, galera. E o Saints, só alguns destaques aqui, ó. Andrew Spitt, Calvin Throckmorton, Cesar Ruiz e Ryan Ramczyk jogaram 100% dos snaps do ataque. O Saints teve 19 first downs neste jogo. Jameis Winston foi sacado 3 vezes, mas não teve nenhuma interceptação. Olha que coisa. O time correu para 142 jardas, certo? Muito mais do que fez no penúltimo domingo. E do lado da defesa, aqui, Paulson Adebo, Malcolm Jenkins, Marshall Lattimore, Demario Davis e Marcus Williams também jogaram 100% dos snaps do Saints pela defesa. Eu não lembro de cabeça quantos tackles foram. Não lembro quantos sacks foram no Mac Jones. Acho que foram 2. Isso, foram 2, já. Exato. Mac Jones comeu grama 2 vezes, foi interceptado 3 vezes, sendo uma das interceptações que foi uma pick six, que foi do Malcolm Jenkins. Pick six do Malcolm Jenkins, isso. Que a jogada é pecaminosa. A bola sai da mão do recebedor e o Malcolm Jenkins está logo atrás, já abraça a bola e corre para a end zone. Foi bonita essa jogada, foi bonita. Tal qual eu tentando lidar com o meu emocional, não é mesmo, galera? É isso aí. E não tem nem que falar dos special teams, que tivemos um punt bloqueado. Never punt. Fica aí a dica para os times never punt contra o Saints. E a coincidência é que no sábado foi aniversário de 15 anos daquele punch bloqueado contra o Falcons da nossa lenda, que o nome agora é ele que me ajuda aqui. Eu esqueço já. Steve Gleason. Eu não anoto o nome das coisas, galera. Eu esqueço. Foi mal. Se você quiser saber mais sobre a história do Steve Gleason, falando nisso, se você tiver Prime Video,
Tem o documentário dele lá no Prime Video. Eu digo que eu chorei o documentário inteiro. Vale a pena pra você que é torcedor do Saints e também pra você que admira esse grande jogador que tivemos aí no nosso Special Teams. Mas é que o Igor tá aqui. Fala, Igor, o que você achou desse jogo? O que deu certo e o que não deu certo pra você? Eu acho que a gente enfrentou uma defesa muito disciplinada, que é a defesa do Patriots há anos, né? Apesar de ter problemas contra o jogo corrido, isso apareceu. E o nosso ataque sofreu, né? A gente perdeu o Armstead, né? Que deve perder várias semanas, né? Temos um bom backup no James Hurst, então até que tranquilo, mas eu acho que a gente sofreu um pouco. Eu acho que a gente sofre muito com a inexperiência dos recebedores também, né? Jogadores muito jovens, e dá pra ver que até quando o Saints consegue sustentar algumas vezes a proteção, o Winston não tava tendo tranquilidade para lançar a bola, assim, segurança para achar os jogadores livres. Só que o time rodou, a defesa foi muito sólida durante o jogo inteiro. Eu acho que teve um drive depois, acho que a campanha do final, do meio pro final do terceiro quarto, foi quando talvez a gente não foi tão agressivo, né? Eu vi o Saints conseguindo pressionar mais quando jogou em blitz, mas é importante notar que o Cam Jordan tá numa fase absurda, conseguiu 8 pressões, né? Que é coisa de louco para um jogo. Além disso, a gente teve um jogo sensacional do Demario Davis. Eu acho que ele foi o melhor jogador em campo junto com o Cameron Jordan, né? Malcolm Jenkins também muito bem. Enfim, a defesa foi muito sólida, né? Então eu acho que a defesa funcionou, o ataque fez bastante, né? Até no final do jogo a gente ficou meio preocupado, que ficou com a diferença de uma posse de bola ali, 21-13. E aí numa terceira descida o Deontay Harris correu uma rota maravilhosa, uma terceira para 7, e o Winston conseguiu achar ele, assim, esfriou. Parece que aquela jogada matou o jogo, porque esfriou a torcida do Patriots, né, que estava vindo pro jogo depois do touchdown do Kendrick Bourne. E daí aquela campanha o Saints conseguiu, acho que toda a moral do time do Patriots foi abaixo, e aí a gente foi pra correr, pra pancada, né, e pra matar o jogo. Eu acho que o Saints às vezes correu mais riscos, né, a gente teve 2 field goals perdidos, acredito que vocês já comentaram, também serviram para deixar o jogo mais complicado. Algumas decisões nessas quartas descidas aí dos field goals um pouco questionáveis, né, mas eu acho que o Sean Payton tá tentando fazer um jogo mais conservador. A defesa é a principal arma do Saints nesse começo de temporada. O ataque tenta manter uma base ainda de não ser tão criativo ou tô tentando achar a palavra, mas arriscar, ser um ataque mais criativo mesmo, né? Sendo um ataque mais pragmático nesse começo de temporada, e a defesa sendo a principal unidade, né? E a gente arrumou um baita punter. O Gillikin fez outro bom jogo, né? É bom destacar também o nosso querido punter, né? Mas no geral não foi um jogo bonito, né? Mas foi um jogo eficiente, e acho que a gente se aproveitou um pouco dessa inexperiência do Mac Jones, que errou algumas bolas, né? A interceptação para o P.J. Williams mesmo é um erro de calouro, né? Você não lança a bola quando tem alguém batendo em você. E aí a gente conseguiu usar essa experiência da defesa, essa consistência defensiva para controlar o jogo pela maioria do tempo e conseguir levar esse 2-1, né? Para variar contra todas as expectativas. Quando todo mundo acha que o Saints vai ganhar, o Saints perde. Quando o Saints vai perder, o Saints ganha. É confuso torcer pro New Orleans. Eu ia pedir pra Erika comentar sobre o Demario Davis, sabe? Eu só tenho uma coisa pra falar pra, assim... He's here, he's there, he's having fucking where. Onde você olhasse, estava lá, Demario Davis. Eu não sei se a Erika pode falar um pouco mais sobre este ser humano, este homem de Deus para nós. Ele foi o melhor jogador da defesa, né? Tá sendo, faz bastante tempo já, eu acho. E é um líder também, né? Agora que o Breeze foi embora e o Morstead também, os caras mais experientes, ele é o líder do time. É ele que tá fazendo todas as como é que chama? Os discursos motivacionais antes. Então é ele que tá puxando o time. Então ele é o melhor jogador da defesa. E ele só não teve mais tackle do que o Marshawn Lattimore nesse jogo. E o Lattimore também jogou muito bem, inclusive. Acho que tem que se falar isso. E ele tá lesionado ainda, né? Tá se recuperando uma lesão na mão, numa cirurgia. Então é interessante também mencionar o Lattimore.
Mas o Demario Davis, ele é um atleta muito incrível, né? Ele tem um preparo físico absurdo, assim. Então, ele de fato, assim, tá em todo lugar do campo. Toda vez que tu vê alguém sendo tacleado, a primeira pessoa que vem em mente que fez o tackle foi o Demario Davis, sabe? Então, ele é a melhor peça da nossa defesa, e não só no jogo, né? Mas também, tipo, na liderança, que é bem importante para um time que tá na defesa nem tanto, assim, mas num geral, assim, sem o quarterback de 15 anos, sei lá quanto tempo o Brees ficou, tá com uma identidade um pouco... Tá se buscando sua renovação de identidade. Então é bem importante ter caras como ele, assim, pra estabilizar, pra reforçar isso. Então ele é um jogador muito importante pra gente mesmo. Ai, peraí. Deixa eu me recuperar aqui, que eu vi um negócio aqui na internet, agora eu tô dando risada. Não é relacionado aos Saints. Mas, assim, Michael, desses 3 jogos aí que a gente viu, algum jogador que você tinha uma expectativa alta e que ainda não correspondeu a essa expectativa, tirando o nosso quarterback, ó? Nossa, bom ponto. Eu acho que... Não acho que seja por culpa dele, tá? Mas eu acho que eu esperava um pouco mais do Marquez Callaway. Repetindo, não por culpa dele, mas eu acho que os planos de jogo que o Saints desenhou, esses 3 primeiros jogos não foram montados para a gente explorar o ataque aéreo e os wide receivers consequentemente, porque tanto que o Winston, em nenhum dos 3 jogos, ele ainda passou das 200 jardas. A média dele, inclusive, é bem baixa. Também não por culpa dele, mas por conta dos planos de jogos que foram desenvolvidos nesse período. Então eu esperava um pouco mais do Marquez Callaway nesse começo, até por conta do hype que foi um pouco criado na pré-temporada, em que é um hype também que é compreensível, porque ele demonstrou bastante potencial tanto no training camp, pelo que os insiders do Saints falavam, quanto pela pré-temporada dele, em que ele mostrou que ele podia ser um cara que podia ser o centro do grupo de recebedores enquanto o Michael Thomas não volta, enquanto agora está sem o Tre'Quan Smith também. Então eu esperava um pouco mais dele. Mas é super compreensível que ele é um segundo-anista, o cara não foi nem draftado no ano passado, e é a primeira vez que ele está conseguindo um espaço super amplo nesse ataque, então é compreensível que ele ainda não tenha demonstrado a expectativa que eu coloquei em cima dele, mas eu esperava um pouco mais desse jogador. Mas nesse último jogo, inclusive, ele mostrou também um pouco mais. Foi mais acionado pelo Jameis Winston, teve mais recepções, foi o líder de recepções do time na partida. Então é uma expectativa que ainda não se desenvolveu, mas tem bastante espaço e tem tempo também para ele poder demonstrar mais nesse ataque. Deixa o convidado falar, né? Não sei, coitado, senão pega mal pra gente. Daniel, não sei se você assistiu o jogo, viu os melhores momentos, mas você que tá de fora aí vendo a temporada do Saints, o que você tá achando dela? Bom, eu não vi muitos jogos do Saints. Em alguns dos horários que a gente jogou, o Giants também estava jogando e eu acabei optando por ver o jogo do Giants. O que eu vi mais foram os highlights. Eu vi o highlight da pick do Malcolm Jenkins, que vocês falaram e tudo mais. Vi que o Aldrick Rosas tinha errado até pela relação com o Giants, muitos torcedores acabam por... Mas sobre a temporada eu acho que até para quem tá de fora, acha que é uma temporada meio confusa. Uma temporada que vocês ganharam bem do Packers no primeiro jogo, inclusive eu tinha apostado no Packers e perdi dinheiro. E aí no segundo jogo vocês acabaram perdendo pro Panthers de uma forma que, pelo menos de fora e de quem não assistiu, não pareceu ativo assim o jogo, pareceu que o Panthers meio que dominou. E nesse jogo agora vocês voltam de um outro bom adversário, muito bem treinado, inclusive também, né? Que é o New England Patriots. Então, de quem tá de fora, na minha visão, parece que é um time que ainda tá em formação, ainda tá formando o seu estilo de jogo e que não dá pra saber, por causa disso, não dá pra saber esperar. Eu não sei, assim, o que eu vejo de fora do seu, eu acho que ainda tá se encontrando. Quando se encontrou, jogou muito bem, pelo que parece, pelas 2 vitórias expressivas que teve, mas que é um time que ainda, por causa disso, não dá pra saber muito bem como vai jogar, né? Pra mim, pra quem tá de fora, e pra mim que tô de fora e pra mim que só vi highlights, essa a percepção, assim. Você basicamente resumiu o New Orleans Saints mesmo. Tá corretíssimo essa sua análise. Bom, galera, alguém tem mais alguma coisa a dizer sobre esse jogo? Senão podemos passar para o próximo jogo. Eu só queria comentar que principalmente o miolo da linha do Saints está passando por um começo de temporada muito complicado.
pela questão de comunicação, né, que mudou pela falta do Brees, que passava muita comunicação de proteção. Daí o McCoy, que seria o incumbido de fazer essa chamada, se machuca. A gente coloca um undrafted free agent para jogar de guard e ele não tá bem, assim como o Ruiz com essas mudanças não tá legal e o Pitt tem um começo conturbado de temporada também. Isso também vem prejudicando, acho que o ataque principalmente aéreo do Saints, que não tá tendo esse tempo, né? Muita pressão nesse último jogo. O Christian Barmore, que é calouro de Alabama, deu muito trabalho, né? O Matt Judon teve 2 sacks, então eu acho que é um destaque bem negativo que o Saints precisa melhorar, principalmente para esse, já pegando o gancho do jogo contra o Giants, que enfrenta o Leonard Williams, que é uma máquina por dentro, né? Tanto que no jogo que a gente foi menos pressionado, que foi contra o Packers, né, que tem um pequeno problema em questão de pass rush, o Winston foi bem. Teve, nem lembro quantos touchdowns foram, mas... Então a nossa OL sempre foi muito sólida mesmo, que a gente sempre teve uma produção muito boa. O Brees não tá muito bem, e claro que é uma coisa muito interessante de perceber depois de passar anos e anos com um quarterback tipo elite, um dos melhores da história, que tem um raciocínio muito rápido, comparar a quarterbacks medianos como é o Winston, porque parece que o raciocínio não vem e ele parece que segura demais a bola e começa a ficar aflita. É a mesma coisa com o Tyson Hill também, pra mim. Então isso também acaba colaborando um pouco com essa questão, talvez, e juntando com a função que a OL não tá muito boa, não é uma boa receita, assim, mas não vai ser coisa boa daí mesmo. Na verdade, eu ia complementar uma coisa que era que acabou de falar, que era justamente isso, que a linha ofensiva ela tá tendo que se readaptar a um novo quarterback, porque o Brees ele era o cara um dos top 3 que soltava a bola mais rápido de todos os quarterbacks da liga, e agora ele tem o Winston, que é um jogador que segura muito mais a bola, e inclusive por também depositar muita confiança no seu braço, de ter um braço para lançar a bola muito, muito mais longe para big plays, e também um cara que tem um raciocínio muito mais lento, e tem uma capacidade também de ficar se movimentando muito tempo no pocket. Então acho que está sendo até um período de adaptação da linha ofensiva com um novo quarterback, né? Que era um ponto que inclusive o Brees falou ontem no programa da NBC que ele participou. E aí, minha gente, acho que podemos passar para o próximo jogo então, né? Se ninguém tiver mais nenhum comentário. Só um detalhe aí, no próximo, não é relacionado ao Saints diretamente, óbvio, mas semana que vem, quando o Patriots jogar contra o Tampa Bay Buccaneers, provavelmente Tom Brady vai passar o recorde do Drew Brees de mais jardas lançadas na carreira. Então fique de olho que provavelmente a NFL vai falar muito disso e a ESPN aqui do Brasil provavelmente vai falar disso o resto da vida deles. Mas segue o baile. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Agora vamos àquele momento que a gente deixa o convidado contar tudo que ele acha que a torcida do Saints precisa saber sobre o próximo adversário. Então vamos lá, Daniel, o que a gente precisa saber sobre o New Orleans? Meu Deus, é tanto New que eu me confundo, desculpa. O que a torcida do Saints precisa saber sobre o New York Giants? Conte a que pé está, né, depois desses 3 jogos, o New York Giants, Daniel, por favor. Assim, eu não sei nem se tá de pé ainda. O Giants não tá muito bem, não. Infelizmente, tinha muita expectativa para esse ano e elas não estão sendo muito correspondidas. Assim, o que eu acho que vocês precisam saber é que o Daniel Jones tá jogando bem, só tem um turnover nesses primeiros 3 jogos. Ele não lançou nenhuma interceptação na temporada ainda. Ele tá conseguindo conduzir o ataque, trabalhar bem a bola ali. O problema do ataque do Giants é muito mais muito mais o esquema do que o próprio Daniel Jones, que é bastante criticado, e eu acho que a visão de fora talvez ainda seja essa sobre ele. Então eu acho que é importante saber que o QB que vocês vão enfrentar, né, no caso o Daniel Jones, não tá jogando tão mal. Não esperem, pelo menos eu não espero, um Daniel Jones que vá ser, sei lá, interceptado diversas vezes ou sofrer sei lá quantos fumbles. E outra coisa que eu acho que é um outro ponto importante é que a defesa do Giants, que ano passado foi se eu não me engano, a 8ª melhor da NFL,
e o Leonard Williams, que eu não sei se foi o Igor que falou, acho que foi o Igor que falou do Leonard, não estão jogando nada parecido com o ano passado. O Leonard Williams não está sendo, falaram. Ele tem um sack na temporada, mas foi um coverage sack. Ele demorou uns 3, 4 segundos para chegar no Matt Ryan, agora no jogo passado. Mas não tá jogando tão bem assim. E a defesa, que a gente achava que ia ser o ponto forte desse time, né? Com alguns bons nomes. Tem o James Bradbury, o Jabril Peppers, tem Logan Ryan, tem a Dory Jackson, Williams, Blake Martinez e por aí vai. Alguns nomes bem caros, não tá jogando como a gente esperava. Eu acho que, assim, os dois principais pontos, que eu acho que, assim, vocês precisam saber disso antes do jogo, acho que são esses dois. Eu acho que, talvez, não, acho que esses dois mesmo. Acho que são esses dois e os outros são pontos um pouco menores. Alguém tem alguma pergunta para o convidado? Eu queria saber como é que tá o Barkley, porque eu não tô acompanhando muito mesmo outros times além do Saints. E depois da lesão que ele teve e tudo mais, eu queria saber se ele voltou 100%, como é que tá indo. Eu sei que ele marcou um touchdown ontem, né? Ontem, no último jogo, o primeiro, desde que ele voltou da lesão. Então eu fiquei um pouco curioso. O Saquon Barkley, os técnicos e os médicos dizem que ele tá 100%. A cada semana que passa, a gente vê um Saquon Barkley que tá recebendo mais snaps e que tá mais dinâmico, no sentido de que ele tá conseguindo fazer uns cortes mais que na primeira semana, por exemplo, contra o Broncos, a gente não viu. Mas ele tá bem a par, ele não é o 8, de 2019, essa lesão, parece que ele ainda sente, eu não sei nem se ele sente dor, né, no caso, mas eu acho que ele ainda sente no mental mesmo, na cabeça dele eu acho que ele, às vezes, dá pra você ver que ele pensa em fazer um corte ou tentar dar um move, alguma coisa mais ousada assim, e ele segue reto e meio que segue reto. Na minha visão, pelo menos, eu acho que às vezes ele pensa demais e pensa tipo, putz, eu posso me lesionar de novo aqui, posso não estar 100% recuperado, melhor eu dar um tempo a mais. Acaba evitando. Ele ainda não... Ele fez um TD ontem, domingo, né? Ontem pra gente que tá gravando. Mas foi um TD ali da linha de 1 jarda, né? O ataque chegou até a linha de 1 e ele só colocou a bola lá dentro. No jogo em si, acho que foram 50 jardas, 51 jardas, se não me engano. No jogo anterior, ele também teve uma corrida de 41 jardas, mas em todas as outras corridas ele teve de 6 jardas. Então ele ainda tá pegando o ritmo. Ele não é o Barkley de 2018, 2019, que eu acho que ele não é nem o principal jogador do ataque hoje pro Giants, o nível que ele tá jogando nesses primeiros 3 jogos. Alguém tem mais alguma pergunta ou quer falar algo sobre o New York Giants para o convidado? Eu tenho uma pergunta relacionada à notícia que saiu hoje do Blake Martinez, né, que estourou o ligamento cruzado do joelho e tá fora da temporada. E você tinha acabado de mencionar que ele não vinha jogando tão bem assim. Então, qual o tipo de impacto que você enxerga nessa lesão na defesa da equipe? Como que você vê que vai ser o comportamento daqui pra frente do time sem a presença dele? Tá, o Blake Martinez, ele é um cara que, por mais que ele não estivesse jogando igual ao ano passado, ele ainda tinha, assim, ele não tava muito pior, assim, igual o Leonard Williams, por exemplo, ou o James Bradbury. Ele é um cara que ele tinha caído de nível, mas muito mais pela queda de nível da própria defesa do que dele. A perda dele é uma perda grande, né? E até porque eu vi vocês falando do Demario, e ele era meio que esse Demario Davis pra gente. Ele era aquele cara que tava em todos os tackles. Quando o cara dava um tackle, a primeira pessoa na sua cabeça que você via lá era o Blake Martinez. Ele era capitão do time, então ele tem essa parte da liderança que a gente perde. E por mais que ele peque às vezes na marcação, no jogo aéreo, ele ainda era um cara que era bastante no jogo terrestre e fazia alguns gols ali na linha de scrimmage. A perda dele é uma perda importante até porque o grupo de linebackers do Giants não é o mais forte. O reserva dele, os 2 titulares são o Tay Crowder, que até que tá jogando bem, mas ele foi uma escolha de 7ª rodada no draft do ano passado e tal. Ele não é um super talento nem nada disso. E o reserva, e o Blake Martinez, né? Só que com a queda do Blake Martinez, o reserva dele é o Reggie Ragland, que veio no draft aí, se não me engano, em 2017, e passou por alguns times já, mas nunca se estabeleceu também. Não é um cara tão confiável para ser titular, né? A perda é grande, e eu acho que o Saints pode explorar isso muito bem com o Alvin Kamara, né? Pra mim, na minha visão, é o melhor running back. Eu acho que, não sei, eu prefiro o Alvin Kamara do que o Derrick Henry pela participação no jogo aéreo que ele tem, e do que o Christian McCaffrey pelas lesões que o Christian McCaffrey sofre.
E também porque eu acho que o Alvin Kamara corre melhor, o Christian McCaffrey recebe melhor. Mas enfim, eu acho que o Saints pode explorar a deficiência do grupo de linebackers muito bem com o Alvin Kamara. Inclusive eu vi o touchdown do Alvin Kamara nesse jogo agora, e foi exatamente numa rota Texas, né? Aquela rota pelo meio do campo ali, que usa das deficiências dos linebackers. Eu acho que a gente pode usar disso. Então, é uma boa pergunta e o Giants vai sentir falta com certeza. Mais alguém? Opa, é Daniel, né? Daniel, tô doido? Daniel. Daniel, você falou que a defesa tá tendo um começo lento, né? A defesa de bons nomes, ainda adicionou adicionou um cara no draft que eu gosto muito, que é o Azeez Ojulari, né? Que é um outside linebacker de Georgia, que até teve um sack contra o Washington, que foi o jogo que eu acabei vendo, né? Por ter sido no Thursday Night. Tá sendo o destaque da nossa defesa. É um jogador de muito potencial, acredito que ele vai ser um bom pass rusher, né? Ele tem tudo para crescer bastante, mas o Patrick Graham foi um grande destaque ano passado, uma grande surpresa, né? A defesa do Giants como um todo, né? Porque não tinha, sei lá, grandes nomes, mas foi uma defesa que virou. Ninguém acreditava muito no Bradbury, que recebeu um contrato, mas não tinha sido aquele craque no Panthers, né? O próprio Williams era um destaque, tinha feito bons jogos tinha feito boas temporadas no Jets, mas não era aquela defesa que você falava, nossa, a defesa vai ser top 10 da liga. Para o que você pode apontar como sendo um dos motivos desse começo lento da defesa do Giants? Então, eu acho que, primeiro falando do Azeez Ojulari, eu acho que ter destacado, que alguém me perguntou no começo, acho que foi não lembro agora, mas me perguntaram o que vocês deveriam saber. E o Azeez Ojulari é um cara que tá se destacando. O Giants, dos 6 sacks que o Giants tem nessa temporada até agora, 3, ou seja, metade foram do Azeez Ojulari. Ele tem 3 sacks em 3 jogos. E um deles ele forçou um fumble, inclusive nesse jogo agora contra o Falcons. Tá sendo um dos destaques, na verdade o único destaque do de pass rushers. E sobre a queda de produção da defesa no geral, eu acho que é mais ou menos, a sua pergunta já meio que diz a resposta. Eu acho que o Patrick Graham ainda tá fazendo um trabalho desse, mas a defesa do ano passado, ela super atingiu o que a gente esperava. Ela era uma defesa que tinha alguns nomes, ainda tinha James Bradbury, tinha o Blake Martinez, tinha o Leonard Williams, mas ninguém esperava que a defesa do Giants fosse top 10 da NFL. Não? E o que acontece, na minha visão, é que depois de um ano de tape, os técnicos ofensivos adversários podem olhar e tudo mais, a defesa naturalmente caiu de nível. Né? O Giants não trouxe muitos reforços, trouxe principalmente 2, o Azeez Ojulari na segunda rodada, mas ele ainda é um rookie, e o Adoree Jackson para cornerback 2, né? Mas não trouxe mais ninguém para defesa de nome, assim. E confiou que a defesa ia manter o mesmo nível. Só que a defesa do ano passado jogou melhor do que era esperado. E aí esse ano ela tá jogando, obviamente, menos. E com a tape os técnicos ainda estão pegando o que fazer e o que não fazer, né? Então acaba que eu acho que esse é o principal motivo de a defesa não estar produzindo da mesma forma. Acho que esse é o principal fator para mim. Ô Daniel, eu tenho outra pergunta voltada primeiro pro ataque. O que falta pro ataque do Giants engrenar em termos de colocar, por exemplo, mais Kenny Golladay nos jogos, acho que foi o principal reforço do time na temporada. E quais são as chaves da partida pro Giants que você enxerga que é o que o Giants pode explorar para vencer o jogo no domingo? Bom, a primeira resposta é um coordenador. É isso. As armas a gente tem, a linha ofensiva não tá jogando mal. Tipo assim, lógico que a gente não tem um Teron Armstead, mas a gente tem. Tipo, a linha não tá. A linha tá fazendo o que a defesa fez ano passado, tá jogando o que esperava. O Andrew Thomas tá sendo muito bom como left, tá sendo muito bom offensive tackle, não cedeu nenhum sack, nenhum QB hit ainda esse ano. As armas a gente tem, né? A gente, como você falou, contratou o Golo. Tem o Sterling Shepard, Kadarius Stone, tem um monte de... Provavelmente o John Ross volte outra arma pro jogo agora, vai voltar da IR, né? Mas o que falta é um coordenador ofensivo. O sistema de ataque do Jason Garrett é muito ruim. A gente tem muitas críticas, como
torcida do Giants, no geral, não só aqui no Brasil, Estados Unidos, todo mundo, critica muito o sistema de ataque do Jason Garrett, e eu acho que falta mais criatividade, falta inventar mais jogadas para determinado jogador, falta fazer os jogadores do seu ataque jogarem nas suas forças. Então, o Kenny Golladay, o forte do Kenny Golladay é contested catch, é fazer uma recepção em back shoulder, e o Giants não vem fazendo isso. O forte do Kadarius Toney, que a gente draftou na rodada, a parte dessa parte mais reverses, essa parte mais criativa mesmo de ataque. E falta essas jogadas desenhadas, assim, falta essa criatividade. É isso que falta no ataque para incorporar mais esses jogadores. E sobre o ponto do Giants, né, a melhor matchup do Giants, né, o que o Giants deve fazer para ganhar, eu acho que foi essa pergunta. Eu acho que de alguma forma tem que confundir o QB do Saints. Para mim, a parte mais fraca desse roster do Saints ainda é o QB. Eu vendo de fora, não confio no Jameis Winston e nem no Tyson Hill. Eu imagino que algumas jogadas o Tyson Hill esteja entrando em campo para fazer alguma das doideiras do chute. E eu acho que o Giants tem que fazer é mandar blitz, fazer alguns de coverage, tentar forçar o erro, tentar forçar uma interceptação, tentar forçar um fumble, tentar forçar um turnover on downs, um 3 and out, para ter uma boa posição de campo e tentar controlar o relógio para ganhar dessa forma. Eu acho que esse é o jeito do Giants vencer essa partida. Mas aí? Então eu acho que a gente já tá ligado aí no que podemos esperar do nosso adversário. Podemos ir para os palpites? Vou encarar isso como um sim. Vamos começar com a Erika. Erika, qual é o seu palpite aí pro próximo jogo do Saints? Eu não sei mais. Quando eu apostei que perdeu, ganhou. Quando eu apostei que ganhou, perdeu. Então, não sei. Mas eu acho que a gente tem tudo pra ganhar na volta do Superdome. E seria muito legal ganhar voltando a jogar em casa, né? Eu não palpito placar, porque eu nunca consigo raciocinar o número direito. Mas não vai ser um jogo fácil. Não tá sendo. Só foi aquele jogo do Packers que foi fácil. E foi o mais bizarro pra ser fácil, na verdade, né? Mas eu acho que a gente consegue vencer, sim. Mas vai ser um pouco apertado, assim. Talvez uma posse de bola, alguma coisa assim. Igor? Olha, eu acho que por toda a atmosfera que vai ser criada, né, no Dome e tudo mais, com essa volta, depois de tudo que aconteceu em New Orleans, eu acho que o Saints vai querer fazer algo espetacular, assim. Então, eu acredito muito nessa força da gente. Faz tempo não ver a torcida lotando o Superdome também, né? Então, eu acho que é um fator muito, muito presente, com o Daniel Jones, que tem as suas dificuldades, apesar do começo até menos caótico do que em outras temporadas. Mas, eu acho que um 28-14 pro Saints. Michael? Tô com os meus companheiros aí. Eu acho que é um jogo que a gente vai ter uma atmosfera que eu acabei de pensar aqui, que o último jogo que o Saints teve, o Superdome completamente lotado, foi no jogo de 2019, que o Saints caiu pro Vikings no Wild Card. Então, tem muito tempo que o estádio não tá lotado. São quase 2 anos sem que o time tenha torcedores. Então eu espero também um jogo de muito barulho. Acho que vai ser... Não acho que a gente vai ter um ataque assim tão explosivo a ponto de anotar muitos pontos. Eu imagino algo em torno de 23-10 pro Saints no jogo de domingo. Eu acho que o Saints vai dar um jeito de complicar esse jogo, porque é o Saints, e mesmo jogando em casa, o Saints vai conseguir complicar esse jogo. Mas eu acho que o Saints ganha por uma posse de bola. Não vou me iludir muito não com esse time. E agora o convidado, coitado. Daniel, qual é o seu palpite para esse jogo? Eu acho que o Saints ganha também. O Saints ganha e não acho que vai ser muito apertado não, pra ser sincero. Eu acho que o Saints ganha de uns 26-10, 7-13, alguma coisa nesse. O Giants vai jogar fora de casa, vocês estão falando da espera. O forte do Saints é a defesa, o fraco do Giants é o ataque. Tipo, o matchup não é bom. Definitivamente. E o Giants tá vindo de 3 derrotas muito doloridas, assim. Muito, sei lá, eu acho que o time perdeu um pouco de confiança. O Giants realmente não tá bem. O Saints vindo de uma vitória como essa do Patriots, eu acho que o Saints 26-10. É isso, galera. Deixa o seu palpite aí aqui também, ou lá no nosso Twitter, @SaintsBrasil09, aqui no post do
do podcast. Como você acha que vai ser esse jogo do Saints? Agradecer a galera que tá aí comigo hoje. Muito obrigada, Maicon. Como que a galera te acha nas internets? Opa, eu tô pelo Twitter lá, falo minhas groselhas no Saints Nation BR. Só por lá mesmo pra me ver falar do Saints. Érica, muito obrigada aí pela sua participação. Deixe seus contatos aí se você quiser. Eu tô em todas as redes como Érica Barros mesmo, Érica Barros, e no Flor Superdome, que também é um perfil também voltado para os Saints, feito apenas por mulheres, que eu e a Jéssica também estamos. E é um conteúdo bem legal e a gente tá querendo chegar a uma marca bem legal de seguidores aí até o fim da temporada, então quem puder nos seguir lá também é um trabalho bem massa que a gente tá fazendo. Igor, sempre um prazer tê-lo por aqui. Pô, bom demais aí chegar atrapalhando, atrasado, mas, né, a temporada começou, a gente fica animado de falar futebol americano. Eu tô um pouco ativo, na verdade, né, tô uma correria, essa vida louca aí. Tanto que foi o primeiro jogo que eu vi do Saints, foi esse do Patriots, né, tá bem difícil. Mas logo aí estamos de volta aí no podcast, aparecendo pelas lives da vida aí. E o convidado, Daniel, diz aí como que a galera te encontra nas redes sociais. Bom, a gente tem uma página também voltada pro Giants Twitter, que é o New York Giants BR, né? O @ New York Giants Sports. A gente tá lá falando de Giants todos os dias. A gente tem um podcast também, inclusive essa galera vai participar do nosso podcast. A gente vai gravar amanhã também falando um pouco mais desse jogo, para quem quiser escutar. Para quem quiser seguir. E é basicamente isso. Eu agradeço pelo convite. Tomara que seja um grande jogo. É isso. Obrigado a todos e obrigado pelo convite. E é isso. Eu normalmente termino falando vamos Giants, mas como eu tô num podcast que não é do Giants, eu não vou terminar assim. Mas é isso. Valeu, galera. É isso, galera. Eu agradeço ao Daniel aí pela participação e fiquem ligados também lá no podcast do Giants, que faremos uma participação especial por lá, porque essa semana é a semana do crossover, igual a CW faz e igual a NBC faz com os Chicago lá, que minha mãe gosta de assistir os negócios de Chicago lá. Anyway, segue a gente nas redes sociais, @SaintsBrasil09, no Twitter, Mundo Rudete, no Instagram. Procure por a gente como Saints Brasil no Facebook e temos o nosso site mundorudete.wordpress.com. Segue a gente também lá no Flor do Superdome, visto que Érica e eu estamos lá, então segue a gente lá. Vamos ajudar a gente a bater a marca de seguidores aí lá no Flor do Superdome. E óbvio, só tem as gurias que falam, além de falarem, saberem muito sobre o Saints, tipo eu semana passada reclamando do jogo, lá no nosso Instagram. Temos gurias que falam tudo o que quiser. Inclusive, tem um beijo para a Giovana. Aquela sem vergonha está me devendo uma participação aqui no podcast. É isso. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse podcast dessa semana. Deixe seus comentários. Nos sigam nas redes sociais. E abraço para a galera lá do nosso grupo do Telegram, que está sempre conosco, sempre reclamando, sempre cornetando o Saints. E também sendo feliz, né, quando o Saints ganha. Então, um abraço pra galera lá do nosso grupo do Telegram. Então, ficamos por aqui e até semana que vem. E... Ura!